Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje nós vamos conversar sobre um livro chamado Memórias, a Menina Sem Estrela, do famoso escritor e jornalista Nelson Rodrigues, publicado nessa edição da Nova Fronteira. Sabe quando você fica preso numa leitura quase que de forma inesperada? Quando você pega um livro, começa a folhear e de repente percebe que já leu várias páginas dele? Então, foi exatamente isso que aconteceu comigo quando eu iniciei a leitura dessa obra. A minha esposa comprou esse livro recentemente e, como eu costumo fazer sempre que chega coisa nova por aqui, eu dei uma lida assim bem rapidamente, bem por alto na primeira página. E só isso já foi suficiente para prender a minha atenção. A verdade é que ler Nelson Rodrigues não era algo que estava nos meus planos, sabe? Eu cogitava fazer isso daí num futuro distante, mas não tinha nem sequer me organizado para isso. Só que depois de concluir essa leitura desse livro de memórias, eu realmente decidi, furar um pouco a minha fila de leituras e incluir de vez em quando algumas obras desse escritor. Há muito tempo que eu não fico tão hipnotizado por um livro. Eu acho que a forma de escrever do Nelson caiu perfeitamente no meu gosto. Ele é irônico e ainda assim fala com profundidade. Tem frases marcantes, é um autor que te deixa interessado a cada crônica do início ao fim. Aqui, basicamente, nós temos um total de 81 textos publicados pelo autor em 1967, no jornal carioca Correio da Manhã. A proposta era falar das suas memórias, num tipo de autobiografia sem ordem cronológica. Na mesma medida, o autor também fala sobre amizades que ele teve, sobre eventos históricos que ele vivenciou, sobre traumas, sobre atitudes que ele tomou no início da sua carreira de dramaturgo, entre outras coisas. Mas antes de falar sobre as crônicas e sobre o que mais me marcou ao longo da leitura, eu queria só te pedir para deixar uma curtida aqui embaixo, que ajuda bastante o canal, para se inscrever caso ainda não tenha feito isso, e também para clicar no sininho para receber as notificações sempre que eu publicar um vídeo novo por aqui. Voltando agora para o livro de hoje, aqui nós temos diversas crônicas com parágrafos numerados, de forma que quase todas têm mais ou menos o mesmo tamanho, cerca de 3 páginas. Apesar de falar sobre vários assuntos, tudo meio que misturado, eu acho que dá para separar esse livro em 2 grandes temas, sendo um para focar na questão das memórias familiares e um outro para falar sobre a carreira, tanto como jornalista quanto escritor e dramaturgo. O Nelson intercala esses aspectos com maestria, ele vai e volta no tempo com muita fluidez, sem nos deixar perdidos com relação ao que aconteceu ou com relação à importância de um determinado evento na sua vida. Falando primeiro então sobre as memórias familiares, nós vemos as origens do Nelson, que nasceu em Recife, mas se mudou muito cedo com a família para a cidade do Rio de Janeiro. O seu pai, que era jornalista, tentou fazer a vida nessa que era a então capital do Brasil. Num primeiro momento, eles se mudaram para o bairro da Aldeia Campista, na zona norte do Rio de Janeiro, local que inclusive serviu de palco para várias obras de ficção desse escritor, e que também aparece bastante nas suas memórias. Lá o Nelson e a sua família passaram por muita dificuldade financeira, até um determinado ponto, quando seu pai e também alguns dos seus irmãos começam a se estabelecer no jornalismo. Numa certa época, o pai do Nelson Rodrigues conseguiu fundar o próprio jornal, um jornal chamado Crítica, local onde ele e os seus filhos trabalhavam. Aqui o autor também fala sobre as suas lembranças nesse contexto do meio jornalístico, sendo que a mais marcante foi a morte do seu irmão Roberto, assassinado a tiros dentro da própria sede do jornal. Esse foi um evento profundamente doloroso para o Nelson, que ainda por cima viu seu pai falecer poucos meses depois por não aguentar a morte do seu filho Roberto. Talvez por conta disso tudo, nós vemos como o autor desenvolveu, com o passar do tempo, uma verdadeira obsessão com a ideia da morte, algo que é muito característico dos seus trabalhos. Vale destacar também que o Nelson Rodrigues reservou algumas crônicas para tratar de traumas ou de situações delicadas e complicadas que ele vivenciou, o que, na minha opinião, inclusive, são os melhores capítulos dessa obra. Por exemplo, além de falar sobre a questão do seu irmão Roberto, ou sobre o falecimento do seu pai, o Mário Rodrigues, ele também fala sobre a morte de outros irmãos que ele teve e também sobre a sua filha, uma menina chamada Daniela, e o choque que ele teve ao descobrir que ela era cega e também tinha paralisia cerebral. Essa menina, inclusive, ele passou a chamar de a menina sem estrela,
que é inclusive o título que nós encontramos aqui. Sobre a vida profissional, Nelson Rodrigues também parte das origens, falando sobre as suas experiências no Jornal do Pai, ou também sobre o seu início de carreira no jornal O Globo, local onde ele trabalhou ao lado do irmão mais velho, Mário Filho, que foi um grande jornalista esportivo. Inclusive, para quem não sabe, o estádio do Maracanã leva o seu nome. Ele é conhecido oficialmente como Estádio Jornalista Mário Filho. Ele conta também sobre um episódio interessante de como ele ganhou um concurso na escola, um concurso de redação, com apenas 8 anos de idade, com um texto sobre traição, o que, na visão do próprio Nelson, foram os primórdios da sua famosa obra, né? A Vida Como Ela É. Provavelmente o trabalho mais conhecido desse autor, que são vários contos, né, relacionados exatamente a isso, a traição, amor e morte. Vários capítulos são dedicados ao início da sua carreira como dramaturgo, onde ele fala sobre os bastidores de peças como A Mulher Sem Pecado, Vestido de Noiva, Álbum de Família e Anjo Negro. Aqui o Nelson é muito sincero com relação às suas atitudes e também à sua imaturidade na época, principalmente, por exemplo, ao não aceitar críticas, ao criar rivalidades desnecessárias, ao buscar elogios quase que desesperadamente, como forma de validar o seu trabalho aos olhos dos outros, e por aí vai. Ele nos mostra então como foi pouco a pouco cortando esse pensamento, essa forma de agir, principalmente ao se dar conta de que produzir peças ou qualquer tipo de trabalho apenas para agradar os outros é algo muito limitante, né? É algo que não te permite fazer a obra do jeito que você quer. Além disso tudo, dessa questão da memória familiar ou da carreira, o Nelson Rodrigues também traz reflexões muito interessantes sobre o seu ofício ou sobre eventos históricos como a gripe espanhola, o enorme carnaval de 1919 ou o governo Vargas. O autor também fala sobre a sua primeira relação sexual, sobre a sua amizade com outros escritores da época, como o Otto Lara Rezende, né, escritor mineiro, ou o Manuel Bandeira. Ele também fala sobre a sua experiência ao ser internado em Campos do Jordão para tratar da tuberculose e por aí vai. Como vimos, esse livro fala de muitas coisas, de muitos assuntos. E mesmo assim o Nelson consegue conectar tudo, né? Consegue conectar tudo de maneira magistral. E ainda por cima, os textos são muito marcados pelo seu estilo, né? Um estilo muito irônico, seja com as demais pessoas ou com ele próprio. Essa aqui realmente foi uma leitura que eu gostei muito, que despertou muita curiosidade mesmo em conhecer os outros trabalhos do Nelson Rodrigues, coisa que eu pretendo fazer daqui pra frente. Eu não sei ainda se eu vou começar pelos contos, por outras crônicas, pelas peças de teatro, eu ainda tô decidindo por qual caminho seguir. Mas uma coisa que eu estou fazendo é ler, que eu estou lendo essa biografia, né? A biografia do anjo pornográfico do Rui Castro, que por sinal é um livro assim muito bem escrito. O Rui Castro, né? Ele é sensacional, né? Gosto muito da obra desse escritor. E aí eu tô conferindo essa biografia para depois pensar qual será a minha próxima leitura do Nelson Rodrigues. Mas de qualquer forma fica aqui a dica para vocês, né, dessa obra chamada Memórias, a Menina Sem Estrela, que realmente é um livro muito legal que eu gostei demais de ter concluído. Bom, é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje, onde eu falei sobre esse livro de memórias do grande escritor Nelson Rodrigues. E eu aproveito também, como sempre, para lembrar que todo domingo, às 18 horas, tem vídeo novo aqui no canal, além de outros conteúdos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana. E se você gosta do conteúdo do canal e tem interesse em ajudar de alguma maneira, eu vou deixar aqui embaixo na descrição alguns links da Amazon, em que basta clicar nesses links e efetuar qualquer pedido de qualquer coisa logo depois, que o canal recebe uma pequena comissão pela compra. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!